Olá, meus gatinhos do meu 7º ano B. Estamos aqui para o nosso encontro, nosso 8º encontro. Vejam só, vamos um passo rápido. Nossa 8ª aula virtual. E hoje a gente vai estar revendo, né, como já é de costume, o conteúdo da aula 7, que a gente reviu o nosso gênero textual, que foi ficção científica, sujeito e predicado. Essa é a parte que a gente vai estar dando início à nossa aula, mais como revisão, que é o nosso gênero ficção científica. E o nosso assunto de hoje é classificação do sujeito. Como eu falei na aula 7 para vocês, a gente viu só sujeito e predicado. E a classificação a gente vai estar vendo hoje, que é a nossa 8ª aula virtual, o nosso 8º encontro. E aqui eu trago mais uma vez para vocês o meu e-mail, que é prisma.jamilxavier@gmail.com. E eu quero dizer para vocês o seguinte: já no início da aula, já vou começar cobrando aí de vocês as atividades. Tem alunos que assim que a gente disponibilizou o e-mail na segunda, na terceira aula virtual, eu ainda recebi algumas atividades. E tem alunos que sumiram para mim, não me deram mais nenhum retorno, tá? Não comentam nos vídeos, não mandam atividade, não mandam oi, não mandam nada por e-mail. E é por isso que eu quero reforçar para vocês, tudo junto, tudo minúsculo, prisma.jamilxavier@gmail.com. A gente vai estar revendo hoje o nosso conteúdo de sujeito predicado, um pouco sobre ficção científica, que é o gênero que vocês vão estar estudando agora no módulo 4, e hoje o nosso conteúdo é classificação do sujeito. Agora eu trago para vocês ficção científica e a definição desse gênero, né, que eu trago um texto e um tema maravilhoso para vocês. Como abertura do módulo 4, eu trago 4 chances para a Terra. Só o tema, só o título desse texto já chama a atenção de vocês. E para mim, quando eu vi o livro pela primeira vez, disse que o assunto é maravilhoso. O texto ele é muito interessante, uma vez que se trata de ficção científica, que é quando a gente traz o conceito científico, né, e um pouco da tecnologia, um pouco da imaginação, e é por isso que esse gênero ele não agrada a todo mundo, e nem esse tipo de vídeo, de documentário, de filmes chama a atenção de todo mundo, porque muita gente diz que não vou assistir porque é muita mentira naquele filme, tá? E isso faz parte, é uma das características do nosso gênero ficção científica, que diz o seguinte: é o gênero em que une a ficção e a ciência, e sua finalidade é entreter o público-alvo. Por que eu coloco aqui como público-alvo? Porque, como eu acabei de falar, não atinge a todo mundo, não é um gênero que agrada uma grande massa, tá? Os leitores interessados em ficção científica é o nosso público-alvo, porque ele une ficção e ciência. Ele traz um pouco de ciência, mas um pouco de ficção, né? do lado do irreal, né? do imaginário, como eu falei antes. E a gente viu o texto 4 chances para a Terra, onde vocês iriam fazer uma atividade sobre ficção, que foi a atividade da aula passada, certo? Essa foi a revisão do nosso gênero. Agora eu faço revisão sobre sujeito e predicado, para a gente começar a ver a classificação e vocês possam entender melhor. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara algo ou qual o verbo que geralmente ele concorda. Sujeito é sempre de quem estamos falando. O predicado é sempre o que se fala do sujeito, certo? Eu parei um pouquinho porque às vezes eu falo muito rápido. Quando eu estou na sala, eu já sei que vocês esperam aí, professora, é como se eu estivesse na sala agora. Aí tem o seguinte: é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa e que geralmente o verbo ele concorda. Aquela estrela brilhante não é um planeta? Aquela estrela brilhante não é um planeta? Essa é a minha oração, tá? Aí eu vou e peço para que vocês identifiquem o meu sujeito. Não é um planeta. Quem não é um planeta? Aquela estrela brilhante. De quem estamos falando? Quem é o planeta? Aquela estrela brilhante. Então isso aqui é o meu sujeito, é sobre quem estamos falando, tá? Ana viajou pelo mundo. Ana viajou e conheceu o mundo. Quem viajou e conheceu o mundo? Ana. Porque estamos falando sobre Ana, que Ana é o meu sujeito. Ok? Aí agora a gente vê
predicado. É o termo da oração que se declara algo sobre o sujeito. O sujeito é de quem se fala e o predicado é o que se fala do sujeito. E outro detalhe, identificou o sujeito da oração, todo o resto é o meu predicado, certo? A bicicleta quebrou logo no início do passeio. Quem é o sujeito? A bicicleta. Porque quem foi que quebrou no início do passeio? A bicicleta. Então, se eu pedisse que dentro desse exemplo aqui vocês identificassem o sujeito, seria a bicicleta. Mas aqui eu estou em destaque, colocando em evidência o predicado. Então, se eu já sei que a bicicleta é o meu sujeito, eu também sei que todo o resto da minha oração é o meu predicado. Lembrando o seguinte, sempre nas minhas atividades, tanto avaliativas quanto nas contínuas, né, do nosso dia a dia, eu sempre pergunto as definições, como vocês sabem. Eu gosto de trabalhar com definição. E quando eu coloco para vocês que é errado, vocês questionam, porque eu digo o seguinte: predicado é de quem se fala, sujeito é de quem se fala, e predicado é todo o meu resto da oração. É o que se fala do meu sujeito. Não é assim? Essa não é a definição? Mas aí, para que vocês possam entender melhor aquilo que eu estou falando, eu digo que o predicado é todo o resto da minha frase. Quando eu peço a definição a vocês, aí vocês dizem o seguinte: predicado é todo o resto da oração. E eu coloco como errado. Esse é o termo que eu coloco para vocês, para que vocês possam compreender melhor a minha explicação. Predicado é o termo da oração que se declara algo sobre o sujeito. É o que se fala do sujeito. Sujeito é quem declara alguma coisa. E o predicado é o termo que se declara sobre o sujeito. Tá? Só que, após a gente identificar o sujeito, o restante da oração é o meu predicado. Essa é uma forma que eu uso para que vocês possam assimilar melhor. Sobre essa atividade, eu tenho a leitura da página 140 a 142, mais atividades da 143 a 146. Essa é uma atividade do livro de vocês sobre sujeito e predicado. Agora que a gente vai ver o conteúdo de hoje, a gente vai ver a classificação do sujeito. Classificação do sujeito, lembrando que depois a gente vai ver a classificação do predicado. Tá? Mas calma que hoje é só do sujeito. A classificação do sujeito, quando eu digo que ele é simples, é quando ele apresenta apenas um núcleo. Quando ele tem apenas um sujeito. Tá? Quando a gente fala de núcleo, é porque quando a gente retira esse termo da oração, a oração perde todo o sentido. Ele é como se fosse a peça principal. Ok? Então, o sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo. Crianças do mundo inteiro adoram robôs. Crianças é o meu sujeito. Eu só tenho um núcleo, então o meu sujeito ele é simples. Como é que eu identifico o sujeito na oração? Do mundo inteiro adoram robôs. Quem adora os robôs do mundo inteiro? As crianças. Então sempre a resposta é o meu sujeito. É outra maneira que eu digo para vocês identificarem o sujeito nas orações. Quando ele só tem apenas um núcleo, eu tenho um tipo de sujeito simples. Lembrando que nas atividades, quando forem escrever, eu não quero as abreviações, S.S. Eu quero sujeito simples. Um outro exemplo que eu trago é: Ana viajou o mundo inteiro. Ana é o meu sujeito. Só que Ana, eu só tenho um núcleo, eu só tenho um sujeito nessa oração. Então eu tenho um tipo de sujeito simples. Agora a gente vê o sujeito composto. Como o próprio nome já diz, composto, ele é formado por dois ou mais núcleos. Eu trago o seguinte: sujeito composto apresenta mais de um núcleo, mais de um sujeito. Quando dentro da minha oração é formulado mais de um sujeito, quando eu falo que isso mais isso, então esses dois são o meu sujeito. Eu trago dois exemplos aqui que digo para vocês o seguinte: garrafas PET, garrafas plásticas e projéteis de espumas são disparados pelos canhões dos robôs. Eu tenho tanto garrafa PET, que é um sujeito, mais projéteis de espuma. Aqui eu tenho dois sujeitos,
dois núcleos. Se eu tenho aqui dois sujeitos e dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é: João e Maria andam devagar pela floresta. Quando eu digo João, que é um sujeito, Maria, que é outro sujeito, dois sujeitos, sujeito compostos, logo eu tenho dois núcleos. Andam devagar pela floresta. Não identifiquei quem é o meu sujeito. Quem anda devagar pela floresta? João e Maria. Eles dois é quem é o meu sujeito. Se eu tenho dois núcleos, se eu tenho dois sujeitos, se eu tenho, na classificação do sujeito, um sujeito composto. Agora a gente vê que vocês se confundem muito entre implícito, né, que a gente também chama de sujeito oculto. Aí eu só peço que vocês prestem atenção, porque a gente tem o sujeito implícito e a gente tem o sujeito indeterminado. E eu também, dentro dessa aula, vou explicar como identificar um que é oculto e o outro que é indeterminado. O sujeito oculto ou implícito é aquele que não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela desinência verbal ou pelo contexto. Ou seja, ele não está expresso, mas a gente, pelo contexto, a gente sabe dizer a qual pessoa ele se refere, falando de singular e falando de plural. Quando eu digo o seguinte: pior se tivessem dois braços, um par de olhos em cima do nariz. Certo? Quando eu digo se tivessem, eu estou falando de si. O pior é que se eles tivessem, porque aqui eu tenho aqui oculto o pronome eles, tá? Aqui eu tenho a terceira pessoa do meu plural, ok? Então ele está aqui implícitozinho, quando digo que ele está aqui bem escondidinho, mas a gente não consegue ver, por isso a gente diz que ele é um sujeito oculto da minha oração. Pior se eles tivessem dois braços, um par de olhos em cima do nariz, certo? Sujeito implícito ou oculto é quando ele está expresso na oração, mas ele não está expresso, mas a gente pode identificá-lo pela desinência do verbo, tá? Ou pelo contexto da oração. Sujeito indeterminado. Por isso eu coloquei um seguido do outro para que vocês possam entender quando ele está oculto e quando ele é indeterminado. Quando ele está oculto, a gente consegue identificá-lo dentro do contexto da oração pela desinência do verbo, certo? Já no sujeito indeterminado, é aquele que não está expresso na oração, porque não se pode ou não se quer identificar. Ele está expresso na oração e a gente entende pela desinência verbal, que é o sujeito implícito ou o sujeito oculto. Já o indeterminado, ele não está expresso na oração ou não podemos identificá-lo. Percebam só a diferença. Costumam inventar seus habitantes como sendo monstros indeterminados. Costumam. Quem costuma? Quem costuma inventar essa situação? Não se sabe. Não se deixa brechas. Uma dica para esse sujeito é que ele sempre vai estar na terceira pessoa. Então, os verbos estando na terceira pessoa, ele sempre será um sujeito indeterminado. O outro exemplo que eu trago é o seguinte: quebraram a janela da minha sala. Quebraram. Quem quebrou? Quem praticou essa ação verbal? Não se sabe. Dentro do contexto, quando eu digo quebraram a janela da minha sala, eu não deixo explícito, eu não deixo ali brechas para que eu possa identificar quem quebrou. Logo, esse é um tipo de sujeito que eu chamo de indeterminado. Por isso existe a diferença do oculto. O oculto ele está expresso dentro da oração e a gente identifica pelo contexto. O indeterminado ele não está expresso porque não pode ou porque não queremos identificar, certo? Essa é a diferença de um para outro. E o sujeito indeterminado, eles vão estar sempre na terceira pessoa. Atenção para as regras. Aí o próximo slide agora, eu vou estar mostrando para vocês as observações, tanto do sujeito oculto quanto o indeterminado. O sujeito
sujeitos indeterminados podem ser apresentados de dois modos. Primeiro modo, o verbo na terceira pessoa do plural, como eu coloquei lá, quebraram, consideram um robô uma invenção muito cara. Quem considerou? Quem consideram? Quem? Ninguém sabe quem. Logo aí eu tenho uma presença, uma marca do meu verbo aqui. Na terceira pessoa, logo eu tenho um sujeito indeterminado. Uma outra dica. Com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome apassivador se. Primeiro, muita calma nessa hora. Eu digo que o verbo ele está na terceira pessoa do plural. Consideraram, quebraram, roubaram. Sempre são presença de verbos na terceira pessoa, onde o meu sujeito ele é indeterminado. Ok? Uma outra maneira da gente identificar que eu tenho um sujeito indeterminado é quando o meu verbo ele está também na terceira pessoa, porém agora não mais no plural, e sim do singular, acompanhado do pronome apassivador se. Pronome apassivador se é aquele pronome que dá a ideia de condição e possibilidade, certo? Teve o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome apassivador, dessa partícula apassivadora aqui, eu tenho um sujeito indeterminado. Considera-se o robô uma invenção muito cara. Ok? Olha aqui a presença aqui da partícula apassivadora, tá? Que dá a ideia de condição ou possibilidade. Logo, aqui eu tenho a presença de um sujeito indeterminado. Ok? Então, essa é a diferença do implícito para o indeterminado. Outra observação. É muito comum o uso do sujeito indeterminado nos artigos de opinião, nos editoriais, quando os autores desejam omitir a nós leitores ou com ou sem a intenção de identificar quem escreveu. Hoje é muito comum nesses artigos e em matérias jornalísticas a omissão de quem escreveu. Apenas coloca lá, já começa a escrita, né, com o verbo na terceira pessoa, e não se pronuncia quem escreveu. Solta-se lá a nota, ninguém sabe, ninguém viu, e como a gente diz, aí o boato vai rolando, a notícia vai rolando, os fake news vão acontecendo, que agora a moda é fake news. Anteriormente, na época do folhetim, na época, né, que a gente se usava a linguagem mais padrão, na época Machado e Assis, naquela época, onde a escrita não era permitida, e eles queriam escrever, né, porque eu já tinha essa paixão pelas letras, eles usavam um pseudônimo, eles usavam nomes, né, falsos nomes, né? Pseudônimos são falsos nomes, que a gente chama hoje popularmente de apelido. Então, esse uso do sujeito indeterminado, ele já vem desde daquela época, onde a escrita de versos, até mesmo fazendo críticas, contos que trazem fatos, né, críticas da sociedade, eles usam muito esse termo para não identificar-se ou para não identificar propositalmente ou até mesmo sem querer, eles usam a presença desse verbo. Falaram línguas impossíveis de se aprender. Quem sabe evitar ruídos ou comunicar-se por gestos? E aí, esse meu verbo aí que está nessa oração, ele é um sujeito implícito ou um sujeito indeterminado? Essa é a resposta que eu quero que vocês mandem para mim por e-mail, tá? A atividade do livro na página 149 e na página 153. Essas atividades sobre classificação do sujeito. Aqui trago o meu e-mail, que é prisma.jamilxavier@gmail. E hoje é para esse e-mail que vocês vão estar mandando as respostas de vocês. Hoje foi o nosso 8º encontro, a nossa 8ª aula virtual, tá? Eu quero deixar claro para vocês que não entendeu a atividade, o assunto é bem simples, o livro traz outras observações. Esse slide que eu faço sempre para vocês aqui, para os nossos encontros virtuais, seriam aquelas observações que eu trago para vocês no quadro, por isso eu peço para que vocês passem para o caderno de língua portuguesa, tá? Qualquer dúvida, a gente tem esse e-mail para a gente
está se comunicando, certo? Essa é a nossa oitava aula. Agora a gente vai ver uma nova aula, a gente vai ver agora a classificação do predicado, certo? A gente vai finalizar o nosso encontro hoje por aqui. Eu peço para que vocês não acumulem as atividades, mandem os e-mails, aqueles que estão com atividades para envio por e-mail atrasados, façam, não acumulem, porque vai ficar mais complicado para vocês. Está com dúvida, não entendeu direito a explicação, o assunto é bem simples, né? O que a mais dificuldade aí é só nessas duas últimas classificações, mas aí eu tentei explicar de uma maneira mais simples possível para vocês. O livro também traz outras observações. Qualquer dúvida, volta essa aula, assiste quantas vezes forem necessário, tá bom? E esse é o nosso oitavo encontro e a gente se despede por aqui. Eu peço só que vocês se cuidem e até breve.